bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa quarta-feira linda, abençoada, em que estamos aqui juntos mais uma manhã de fé e milagres, buscando mais intimidade com Deus, estar em comunhão com Ele nas primícias do nosso dia e buscando também o direcionamento pela palavra de Deus, que é o nosso norte, que é o nosso guia e que através dela nós caminhamos a cada dia rumo aos propósitos que Deus tem para a nossa vida. E hoje o nosso devocional vai falar sobre a seguinte palavra: nada é de repente. E antes de entrarmos nessa palavra, que eu tenho certeza que vai tocar o nosso coração, afinal de contas, Deus nos coloca onde nós devemos estar para ouvir o que nós precisamos ouvir. Nada é por acaso. Eu não acredito em coincidências quando a gente acredita em Jesus. E eu quero pedir para que você que está aqui hoje pela primeira vez, para que você se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, para que todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui, 5:30 da manhã, que você receba uma notificação do YouTube para não perder nenhuma palavra de bênção ao seu coração. E também curte esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é relevante e essa palavra alcance mais e mais pessoas que também vão ser abençoadas assim como nós. Então, vamos ler o nosso devocional. Eu amo esse texto de Gálatas, em primeiro lugar, porque ele nos relembra de uma verdade simples do Evangelho: a necessidade de fazermos o bem o tempo inteiro. Em segundo, por nos alertar a respeito da importância de termos constância nessa tarefa. Plantar o bem, haja o que houver, não é mérito de todo o ser humano. Há aqueles que almejam ser vistos, percebidos e esperam a fama, o destaque e o sucesso como mola propulsora para a perseverança em realizar o bem. Mas essa é uma percepção equivocada do sucesso. Alguém pode dizer, analisando minha vida superficialmente, que eu tenho sucesso agora. E por que faz essa afirmação? Pelos milhões de pessoas que são impactadas pelas mensagens que minha equipe ou eu produzimos, ou pela quantidade enorme de pessoas que seguem minhas redes sociais e conhecem o ministério que desenvolvo, talvez. Mas quem disse que isso é sucesso? Sucesso, na minha concepção, é olhar para trás e saber que o que você vê agora é produto de algo que eu já fazia desde 2012, mesmo quando ninguém estava me vendo. Sucesso é aquilo que fazemos no secreto, em obediência a Deus, de maneira repetida, sem aplauso, sem mérito, sem holofote e, ao mesmo tempo, apesar dos obstáculos diários e persistentes, sem nos cansarmos de fazer o bem. Tem gente que pensa que, de repente, algo acontece e muda a nossa história. Mas não existe mágica, abracadabra ou pó de pirilim-pim-pim. Na verdade, se pararmos para pensar, nada acontece de repente na vida dos que andam com o Senhor. As coisas levam muito tempo para então acontecerem subitamente. Todos os grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia foram marcados por seus feitos e igualmente por seus processos. Eles precisaram amadurecer, ser tratados e desafiados em secreto antes que a publicidade lhes encontrasse. Repare na história de Davi, por exemplo. Aquele pequeno guerreiro matou o gigante Golias, mas não antes de ter matado o leão e o urso. Desatentos, alguns leem o trecho bíblico ou escutam essa narrativa como uma história isolada, que fez a fama do rei Davi, e se esquecem de que a sua vitória só foi possível graças ao treinamento que teve antes e o favor de Deus sobre a sua vida. Se Golias soubesse do histórico de Davi e dos processos que ele havia passado em oculto, talvez tivesse corrido do campo de batalha ao ficar frente a frente com o jovem pastor. Isso quer dizer que o maior sucesso de Davi foi aquele que nós não levamos em conta, mas que o fez ter autoridade para vencer publicamente aquilo que todos nós hoje sabemos. Todo mundo passa por processos de treinamento, e é a constância e a perseverança em terminá-los, sem desistir de fazer o bem,
persistindo no que é certo todos os dias, mesmo que ninguém veja, que ninguém acompanhe, valorize ou esteja fazendo o mesmo, que nos habilita a colhermos o bem que plantamos. Essa é a nossa obrigação. E se formos fiéis até o fim e não desfalecermos, em algum momento a colheita chegará. A chave está na constância, persistência e determinação de ir até o fim. Ninguém viu, ninguém escutou, ninguém conheceu ou reparou, mas já havia alguém escrevendo, trabalhando, fazendo, plantando e de repente começou a colher. Por trás de todo o de repente há uma longa história de constância. Na época de Noé, muitos ficaram assustados, pois afirmaram que o dilúvio viria a acontecer de repente. A chuva não começou repentinamente. Ela teve início porque a arca ficou pronta. Há décadas e mais décadas, um homem acordava e dedicava-se a construir uma arca todos os dias. Não tinha chuva, não tinha sinal de água, nem razão aparente para a construção de um barco daquela magnitude, mas havia uma ordem de Deus. Após anos de fidelidade e perseverança em continuar fazendo o bem que o Senhor havia mandado, no dia em que a arca ficou pronta, de repente começou a chover. O de repente nunca acontece do nada. Existe sempre um processo que não somos capazes de enxergar. Uma pessoa pode imaginar, de repente ouvi uma pregação e fui salvo pelo Evangelho. Não, pessoas oraram, dobraram seus joelhos, intercederam e jejuaram por sua vida todos os dias, para que de repente você fosse encontrado pelo amor de Deus. Contudo, antes, essas mesmas pessoas conheceram o Evangelho e de repente foram transformadas por ele. De repente, isso aconteceu também com aqueles que evangelizaram as pessoas e que oraram por você, e a lista não tem fim. O Evangelho só está acessível porque alguém, de repente, entregou o seu Filho na cruz do Calvário, que morreu por mim e por você, mas pelo poder do Espírito Santo, de repente, ressuscitou. Há alguns anos atrás, assisti o documentário de um jogador de beisebol que, depois de ser elogiado por uma pessoa que lhe disse que suas tacadas eram simplesmente incríveis, foi questionado sobre como elas podiam ser tão orgânicas e naturais. O atleta, com um pequeno sorriso no canto da boca, respondeu com sobriedade: natural? Natural para quem? Eu pratico mais de 600 vezes por dia a mesma tacada. Para ser mais preciso, 6 vezes de 10. Depois 6 vezes de 10 até completar 600 repetições, todos os dias sem falhar. O que você vê no campo reflete o que eu faço nos treinos aos quais ninguém assiste. Nunca é de repente. As melhores coisas levam tempo e demandam esforços. O que não podemos é desistir de praticar o que é bom, seja em nossa vida ou em relação aos outros. Que não nos cansemos de fazer o bem para que possamos colhê-lo no tempo certo. Mas nessa jornada, não se esqueça, o de repente acontece depois de um longo processo. Eu me lembro do dia em que acordei, fiz meu devocional, tomei café da manhã e fui checar os comentários e a reverberação do último vídeo que eu tinha postado. Ninguém me conhecia naquela época. Eu estava acostumado com 5.000, 3.000, 2.000 pessoas consumindo os conteúdos que eu postava, quando de repente aquela mensagem alcançou 20.000 pessoas inesperadamente, e os números só subiam. Àquela altura, ônibus já tinham sido ministrados por aquela palavra, faculdades, ruas, bairros e quase todos os estados do Brasil. De repente, tudo mudou. O que ninguém sabia era dos evangelismos de porta em porta, das pregações em pequenas igrejinhas, das noites sem dormir orando e jejuando, das incertezas, dos medos, dos processos que minha família e eu passamos até aquele momento e continuamos, conforme seguimos a vontade divina e a obedecemos, a passar por esses processos de vida. Com persistência e constância, prosseguimos para o alvo, sempre fazendo o bem e nos lembrando de que, apesar de longos processos, nunca é de repente. Amém. Nunca é de repente. As pessoas, elas enxergam o de repente. Nós enxergamos o de repente
mas muitas vezes não enxergamos tudo o que passamos, tudo que a outra pessoa passou para acontecer de repente. Sempre há um esforço antes do de repente. Então vamos orar hoje pedindo para Deus sabedoria, para que Ele nos faça entender que tudo depende de um processo, que tudo tem um tempo certo para acontecer e esse tempo é o tempo dele. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, estamos aqui hoje, Senhor, na Tua presença. Queremos mais de Ti. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que estamos aqui todos os dias buscando mais de Ti, Senhor. O que quero te pedir hoje é que o Senhor nos dê sabedoria para que tenhamos discernimento para compreender o tempo certo de todas as coisas. Que não tenha ansiedade, não apressemos os passos do que está planejado pelo Senhor para a nossa vida. Que nós possamos crer cada dia mais no Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a paz que excede a todo o entendimento e que o Senhor nos torne prósperos, aquela prosperidade que significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É o que te pedimos hoje, em Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. E vamos orar um Pai Nosso para finalizar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe nosso dia. Não esqueça, quem você sentir no coração, quanto mais pessoas, melhor. Encaminhe essa palavra para que ela sirva de direção e bênção para a vida dessas pessoas, assim como foi para nós. E a bênção que você derrama sobre outras pessoas, tenha convicção de que ela volta multiplicada para a sua vida. Deus abençoe. E também não esqueça de comentar, né? Comenta comigo se você está se sentindo transformado e edificado com essas palavras que Deus tem trazido ao nosso coração. E agora sim, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, para mais uma manhã de fé e milagres.